Ele tem uma história interessante para contar sobre essa primeira efeméride do dia, que é o seguinte: no dia 14/8, tá, de 1920, você sabe que existem os Jogos de Inverno, né? As Olimpíadas de Inverno, e existe também as Olimpíadas de Verão. As Olimpíadas que a gente acabou de assistir é conhecido no mundo como Olimpíadas de Verão, porque ela acontece no verão europeu, onde é possível fazer alguma coisa do tipo. Muitos países lá, muitas regiões não conseguiriam ter uma Olimpíada no seu território no inverno. Então, são jogos de verão. Aconteceu o primeiro lá em 1920. Ele tinha começado na prática os jogos 4 meses antes. Isso acontece até hoje, vocês já repararam? Tem algumas competições que começam antes da abertura da Olimpíada, já começam algumas competições. Eu não entendo isso. Pra que isso? Por que disso? Não entendo, não entendo. Mas tudo bem. Então, lá, essa Olimpíada aconteceu em Antuérpia e tem uma história interessante que é ligada à nossa primeira medalha olímpica. E é uma história bastante interessante. Eu só trouxe aqui porque tem uma história interessante no meio do negócio todo, tá? Então, essa Olimpíada de 1920, do ponto de vista brasileiro, foi a primeira medalha que a gente recebeu, uma glória olímpica ali. E começou tudo no meio de uma coisa bastante improvável. Teve muitos acontecimentos entre a saída da delegação daqui e a chegada dessa medalha. E no meio disso tudo, a superação e a coragem ali, e o improviso de um grupo de atletas que, contra todas as adversidades, conseguiram ali cravar o nome do país na história do esporte mundial. Você vê, aí já estamos mais um século depois disso, a gente continua falando do negócio, tantas e tantas e tantas medalhas. Por que você está falando exatamente dessa? Essa a gente vai contar a jornada que levou um atleta chamado Guilherme Paraense ao pódio olímpico e como que isso foi marcado ali por vários desafios que mais se assemelha a um filme. Dava para fazer um filme só com essa odisseia do cara sair daqui e conseguir competir lá. Então, o ano ali era 1920, o Brasil se preparava para enviar aí sua primeira delegação aos Jogos Olímpicos da Antuérpia, lá na Bélgica. Naturalmente, República Brasileira, e te entregavam um cenário de recursos extremamente escassos, do tipo, você vai competir, né? Se vira aí. Quase isso. Então, 21 atletas brasileiros embarcaram em um navio da Marinha, pegaram a carona rumo à Europa. Nem foi aquele negócio de navio de passagem, vou pagar a passagem, o navio de passageiro, com conforto. Não. Tem um navio de carro indo, essas merda pra lá. República, né, cara? República. Eles embarcaram no navio da Marinha para a Europa, enfrentaram uma polícia que já dava anúncio dos problemas que iam acontecer, não estava nada bom. A viagem foi longa, cansativa, e aquelas condições a bordo, naturalmente, eram longe da ideal. Acomodações apertadas, alimentação precária e aquela também ansiedade de representar o país na sua estreia olímpica, mas recebendo todo esse tratamento republicano que dá para coisa pública, né, para res pública. Então, ao chegarem lá na Bélgica, os problemas apenas foram se agravando, porque o material esportivo brasileiro, essencial para a competição, material esportivo da competição, chegou em péssimo estado. As armas dos atiradores estavam danificadas e a munição era de baixa qualidade, comprometia qualquer chance de um desempenho competitivo, e a gente está falando da equipe de tiro, né? Os atletas se viram numa situação desesperadora de como competir em igualdade com o resto do mundo, que dispunham de equipamento, uma munição infinita, treinamento, tinham tudo. Como? Tá? E não tinha nem dinheiro para comprar munição. Olha, os atletas estavam representando o Brasil. A classe política, meu amigo,
Não é muito diferente, não. Como se tudo isso não bastasse, como se tudo isso não fosse suficiente, a delegação brasileira sofreu um golpe devastador, porque eles foram roubados durante uma parada em Bruxelas. E você achando que só tem ladrão no Brasil. E eles foram levados ali, levaram deles ali no meio daquelas malas todas da viagem, levaram os alvos, levaram quase toda a munição e eles não tinham dinheiro. O Guilherme Paraense, que é o principal atleta, e o Afrânio da Costa, que era o segundo, ficaram com 100 tiros. 100 balas só. Só que essas 100 balas ele tinha que usar para treinar e para competir. Só que apenas nas provas oficiais já tinham 75 tiros. Então só tinham 25 tiros para ele lá naquele ambiente em que ele iria competir, né? Chegaram à cidade lá da competição, chamada Berverlu, debilitados pelo frio, pela fome, estavam mal alimentados, comida caríssima, não tinha apoio nenhum, sem dormir direito, viagem ruim, roubados. Poderia piorar? Pode. Eles descobriram que não existia uma Vila Olímpica para abrigá-los. Eles acabaram se encontrando ali num refúgio improvável dentro do acampamento americano. Viramos sem teto na Olimpíada. A República é um negócio sensacional na história do Brasil, né? É maravilhoso. Então, foi ali no acampamento americano que o Afrânio da Costa, num gesto de astúcia, tá? Ele se aproximou dos atiradores americanos que estavam jogando xadrez. E ele ficou ali assistindo xadrez, conversando com os caras, dando sugestão de jogada. Ele sabia jogar bem xadrez, né? E os caras, porra, esse cara não é bobo não, esse cara é safo, né? E os americanos ali, impressionados com a história que ele contou depois do que tinha acontecido com eles nessa travessia toda, até chegar ali, ofereceram para ele armas, munições, alvos, tudo de qualidade. Então, assim, meu amigo, seus problemas se acabaram-se. Toma aí, ó, aqui, ó, toma munição, toma alvo, toma arma. Americano, né, tem sobrando as coisas. Depois não reclama, né? Fala assim, ó, imperialismo. Não, os caras fazem as coisas direito, né? Então aquele momento ali, pô, reacendeu a esperança ali na equipe brasileira. Aí no dia 2 de agosto de 1920, o Guilherme Paraense entrou na linha de tiro. Eu tenho fotos para mostrar para vocês aqui, que eu arranjei umas fotos raríssimas aí. É um trabalho de pesquisa, por isso que demora 5, 6 horas para montar uma live aqui. Meu Deus do céu, até achar, eu fiquei cismado ontem para achar um texto dos sertões, mas isso é outra história. Então ele entrou lá no dia 2 de agosto, na linha de tiro, com a determinação de alguém que sabia que não estava apenas competindo por uma medalha, com toda essa paixão e amor que ele tinha pelo esporte, pelo próprio Brasil, ele queria deixar o povo brasileiro orgulhoso diante de tantos problemas que a gente tinha aqui, de levar uma notícia boa para a terrinha dele, né? Então, na prova de tiro rápido de 30 metros, também conhecida como pistola militar, o paraense demonstrou uma precisão assustadora, até para os outros atletas. Cada disparo era mosca. Cada disparo, mosca. E todo mundo impressionado. Então, ele terminou a competição com 274 pontos, superando aí todos os favoritos americanos, europeus, e conquistou a medalha de ouro olímpica, a primeira medalha de ouro da história do Brasil. E a vitória foi mais do que um triunfo pessoal, foi uma consagração daquele espírito de resiliência, de superação. Ele continuou em frente, continuou indo, continuou, foi, né? E
A glória não parou por aí, né? A medalha que o Afrânio trouxe para o Brasil não foi a única, porque na pistola livre individual, junto com o Afrânio, o Dário Barbosa também ganhou prata e eles garantiram o bronze na competição em equipe. Então aquela minúscula delegação brasileira, que havia partido em meio a tantas dificuldades, retornou ao país como heróis. Aí vira notícia, né? Bem cara de Brasil mesmo, né? Vira notícia. Aí os políticos chamam o cara para dar medalha, para tirar fotografia com o cara. A gente vai ver agora, já estão fazendo tudo de novo aqui. O Lula quer fazer um grande evento para reunir todos os atletas, para tirar fotografia com a Janja, essas merda. Eu jamais iria numa porra dessa. Tô aqui o pariu. Então, eles foram recebidos com uma tremenda festa no Porto de Santos e depois no Porto do Rio de Janeiro. E a saga desses atletas e dos seus companheiros ficou aí marcado na história do Brasil. Poucos conhecem o perrengue que eles passaram. Fala, a primeira medalha. Tá, meu amigo, tinha tudo para não ganhar nada. E só ganhou por conta da resiliência dos caras. E você vê, hoje, não é muito diferente. A resiliência dos atletas é muito mais meritosa do que o apoio que eles recebem. Então é sempre no ambiente de dificuldade. Você vê lá, a gente tende na televisão, no acompanhamento ali das medalhas e tal, a gente até comenta, fala mais dos medalhistas. Cara, e os outros atletas que estão aí penando e não ganharam nada? E os outros? Aí você vê os patrocinadores, não, nós vamos patrocinar agora Rebeca Andrade, nós vamos falando de tal, todo mundo querendo tirar proveito da fama. Quando que o certo seria, puxa, imagina, o cara empresário olha assim, puta, olhei o ping-pong aqui do Brasil, os caras foram sensacionais. Cara, tinha uma jogadora do Brasil que não era competição paralímpica, sem o braço, jogando ping-pong e jogava absurdo. Com um bracinho só. Meu Deus do céu, faz diferença no equilíbrio, na movimentação, uma diferença tremenda. Caraca, a menina jogava muito. O Calderano, Jesus, nunca vi ele jogar tanto, já vi ele jogar várias vezes. Pô, ele tá cada vez melhor. Cadê o apoio dos caras? Entendeu? Isso aqui dói, né? E putz, nem é tanto, cara, nem é tão pouco diante do que o Brasil gasta de dinheiro, joga dinheiro fora, né? É tão pouquinho. Vamos dar uma olhada nas fotos raras que eu consegui juntar aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a imagem do cartaz oficial da Olimpíada lá da Antuérpia, né? Linha de tiro, tá? Parência ele de bigodinho, daqui a pouco a gente vai mostrar eles aqui, ó. É a abertura da Olimpíada da Antuérpia e a comitiva brasileira. O porta-bandeira é o atleta, né? Que a gente está falando, é o paraense. É o atleta, o porta-bandeira. É ele também. Era militar. Essa é toda a nossa comitiva que passou o aperto no navio, que foi assaltado, passou fome, né? Veio dormindo nos caixotes de fruta. Tá aqui a nossa comitiva da primeira Olimpíada e volta lá com um monte de medalha. Então, foto muito bacana também. Vamos em frente. Na competição, foto da competição no dia. Eu consegui aumentar a imagem aqui para ficar grandão. Outra competição também no dia. E aqui uma foto do nosso querido aí, o paraense mais velho, né? Fazendo todo esse charme, essa pose aí. E eu acho muito justo a gente dar o devido crédito aí. Guilherme Paraense, nosso primeiro medalhista olímpico. Tá aí. Uma cara de sério, né? São os nossos heróis aí do passado, os grandes vultos. A história dessa medalha já dava um filme, cara. Já dava um filme, toda essa dificuldade, treinamento aqui,
a convulsão social, problema político acontecendo, tal. Essa Olimpíada acontece num pós Primeira Guerra Mundial, num pós pandemia também, gripe espanhola. O mundo estava se reajustando ali nos loucos anos 20. Daria um baita filme também com a travessia, assalto, pá, competição, porque ela é muito parecida, o que aconteceu com eles, com a famosa jornada do herói, né? Toda aquela dificuldade e tal, e chega lá no final, aquela vitória. Daria ou não daria um baita filme aí sobre esse momento? Se fosse americano, já teria filme. Imagina, o americano diante de tanta dificuldade para conseguir lá ganhar uma medalha de ouro, se eles não iam conseguir, né? Fariam com muita justiça. Beleza? Vamos seguir aqui para nossa próxima efeméride, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, chamar mais pessoas para assistir as nossas efemérides aqui todos os dias. bilheteriadocirco@gmail.com é o Pix do Palhaço. Considere se tornar membro, aqui embaixo tem uma caixinha de membro. Aí você apoia o trabalho do Palhaço. A gente vai estar todos os dias aqui da manhã num canal onde você pode escapar daquela coisa fuleira da notícia do dia a dia, tá? Que depois de algumas horas você navegando pelas notícias, já não tem mais ninguém falando nada diferente. E você tem, pelo menos aqui, o Palhaço contando a história do Brasil, contando a história do mundo e enriquecendo as nossas manhãs, né? Com um pouco de conteúdo. E a gente sempre termina com um pouquinho a mais de conhecimento a cada dia, cumprindo essa missão. Imagina a gente aqui depois de 5 anos, quantas histórias nós não vamos contar. Aqui são mais de 1000 histórias por ano que nós vamos contar. Dá umas 2000 histórias por ano. Uns 1000 e pouco. Não chega a 2000, não. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.